Eu estava a pensar, irmãos, exatamente neste hino que acabámos de cantar. Até eu tinha selecionado. Tenho um perfume. Isto porque me lembrei da minha dificuldade. Apesar de nosso Criador nos criar, a cada um de nós, a mim, em determinada altura, por contingências da vida, eu não sei explicar, perdi o cheiro. Eu não tenho cheiro. Como os irmãos devem saber, a maior parte, ou alguns de nós, que eu fui operado, etc, etc. Levei 12 aplicações e cada aplicação custava a volta de 1000 euros na barriga, que eu até automedicava, se eles me instruíram. Recuperei o cheiro. Durante um mês, cheirei. Tive acesso àquilo que me recordava do que era o cheiro de uma rosa, que era os maus cheiros e os bons cheiros. E, efetivamente, apesar disso tudo, passado um mês, já lá vai quase 2 anos, ou 2 anos, perdi, não sinto o cheiro. Não sei se cheira bem, se cheira mal, no sítio onde é que eu entro, ou onde é que eu saio, caminhando na rua, seja o que for. Pode ser mau cheiro ou bom cheiro. Mas este hino chama-me a atenção, porque é que ele está a dizer qual é o perfume que eu devo transportar, devo ser, digamos, portador, para que eu chegue até Jesus. E nos diz que tenho um perfume que é somente para ti. É o meu louvor, é a minha adoração. Eu não posso mais resistir a este amor, que assim seja, que eu não possa resistir de forma alguma. Que isto esteja dentro do meu coração e que o Senhor receba a minha adoração. Esta minha adoração pode ser aqui convosco, todos reunidos conforme a vontade do Senhor, no primeiro dia da semana, mas também a adoração muito importante, irmãos. Mesmo muito importante, e eu vou já dizer porquê, os irmãos sabem, mas vou-vos despertar. É muito importante que este perfume, esta adoração, represente uma semente. A semente que nos diz o hino número 258, que nos diz: semearei a semente preciosa do glorioso Evangelho do amor. Semearei enquanto viva, deixando o resultado ao Senhor. Mas preciso de semear. Precisamos de semear. Semearei enquanto viva, semente de amor. Colherei ao chegar à casa de Deus. Se assim o fizermos, se nos mantivermos firmes, se reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas debilidades, e se tivermos confiança no Senhor nosso Deus. Porque Ele tem a sua parte sempre pronta e preparada para cada um de nós. Depende, como hoje de manhã aqui falámos, da luta constante do nosso orgulho, da inclinação da nossa carne, para buscar aquilo que nos agrada, ou que me agrada, que me satisfaz, que aparentemente me traz bem-estar no dia-a-dia, vou me sentindo bem, vou vendo a televisão, vou passeando, vou andando de carro, vou falando com os meus familiares, os amigos, e vou me sentindo bem. Não chega, irmãos. Não chega. E eu também tenho que ter noção disso, que não chega. Semearei em corações sensíveis a doutrina do Deus do perdão, semearei enquanto viva, deixarei o resultado ao Senhor. Semearei em corações de mármore, duros, frios, que podem ser bonitos aparentemente, mas que recusamos, que não deixam a palavra do Senhor penetrar. A bendita palavra de Deus, semearei enquanto viva, deixando o resultado ao Senhor. Porquê é que eu comecei assim? Só Deus sabe. Porque Deus conhece. Não era o meu propósito começar assim aquilo que vos trago hoje. Mas comecei assim porque hoje de manhã, ao ler o jornal, e como os irmãos sabem qual será a notícia fundamental do jornal, tenho aqui 4 páginas a respeito daquela pessoa
um ser humano que tinha por obrigação de conhecer Jesus, mas não conheceu. Falámos do luto que aqueles que professam a religião católica está a fazer. Nestas 4 páginas, irmãos, não há uma palavra referente a Jesus. 4 páginas. Não há uma palavra referente a Deus. 4 páginas, não há uma palavra referente a esperança e salvação. 4 páginas que os irmãos podem ver, se lerem no jornal 2, 4 páginas que nos fala do sacrifício de Jesus. Dessa esperança que, através desse sacrifício, dessa graça e dessa graça de Deus, nos pode transportar para o reino do Pai. E isso, aparentemente, estou falando assim, aparentemente não sei o vosso pensamento, mas o meu pensamento é este. O quanto eu tenho falhado em semear a palavra do Senhor. O quanto eu tenho falhado. No jornal, o único referente que eu encontrei, o único que encontrei a respeito de Jesus, é o, digamos, o abrirem no jornal, o abrir aqui no jornal, o escritor, este Vítor Santos, diretor, a determinado momento, nos fala com o título "E depois do Deus ao", não pronuncio, os irmãos sabem, diz-nos: Francisco percorreu um trajeto e deixou-nos uma mensagem coerente com a Bíblia. Na figura de Maria Madalena, podemos vislumbrar todos os excluídos, aos quais este sumo abriu as portas da Igreja. Dos divorciados, aos homossexuais, dos pobres, às vítimas dos abusos, dos migrantes, dos mártires da guerra. E este alinhamento com a mensagem de Cristo justifica a sensação de desconforto, etc., na hora da despedida. E mais ainda, até porque a revolução na Igreja nunca estará completa sem o papel da mulher ser redimensionado. Penso que não será difícil aos irmãos pensarem naquela frase, não sei o Antigo Testamento, mas bem uma ideia: o meu povo morre por falta de conhecimento. Todo o mundo, todo o ser humano, Deus deseja salvar. Deus deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz. Não tem significado para o mundo. Não merece o primeiro lugar. Somos nós que merecemos o primeiro lugar. São as nossas obras, a maneira de viver e ser. É o meu orgulho, ou a minha vaidade, ou os meus nervos, ou seja o que for na vida deste mundo aqui, que faça retirar o lugar que Jesus deve ter. Falamos de outra coisa, que é a mesma coisa. Marcos capítulo 2, versículos 13 e 17. De novo saiu Jesus. Isto quase em complemento às leituras que o nosso irmão Tadeu fez. Estava a ver que o nosso irmão Tadeu ia ler esta passagem bíblica. Escusava eu agora de ia ler, mas tem consonância. Marcos 2, 13 a 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e dos publicanos, perguntavam aos discípulos: por que come e bebe este com os publicanos e pecadores? Nós sabemos a resposta de Jesus. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: estes são os sãos,
não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Isto vai contra o ditado popular e a sabedoria popular e que nos diz e que nós muitas das vezes usamos. Vamos usando assim como que atalho de foice, com facilidade, sem pensar bem no conteúdo. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Eu não posso aplicar isso. O Senhor Jesus estava aqui acompanhado pelos publicanos, pelos escribas e fariseus. Então, se ele andava com eles, e eram pecadores, então quer dizer que Jesus? Não. Se andas com eles, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Não se aplica de forma alguma. Mas muitas vezes dizemos isto. 1 Pedro 2,24 nos recorda isto. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas nós fomos sarados. É fácil ler. É fácil. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Entendemos isso? Suportamos o sofrimento, o gozo, a diferença, o apontar-nos. Este mundo, como os irmãos sabem, encontra-se cheio de enfermidade. E nós sabemos, todos os dias lemos e conhecemos nossos vizinhos e amigos, o câncer, o cancro, diabetes, a sida, úlceras, gripes A, gripes B, Covid, que se calhar este problema do cheiro deriva daí, etc. Uma quantidade de doenças que cada vez mais elas se multiplicam e se reforçam cada vez mais. Tudo isto estamos a ver do princípio físico. Nós temos um grande médico, único. Do ponto de vista espiritual, o mundo também se encontra, então, ainda muito pior. Ainda agora se acaba de ver, temos não. Muito pior, cheio de enfermidades. O pecado, que hoje falamos e debatemos, falamos aqui no estudo. A imoralidade, as mentiras, os adultérios, e já não digo mais, não é para a terra. Durante o seu ministério, Jesus exerceu o seu poder, o seu conhecimento, a sua divindade, e o demonstrou através de muitas curas físicas. Curou um homem com lepra, curou a sogra de Pedro, curou muitos ao pôr do sol, conforme diz a palavra do Senhor em Marcos 1, 32 e 34, curou um paralítico, curou um homem de mão errada, curou uma mulher com fluxo de sangue. Mas hoje em dia, irmãos, todavia, Jesus tem poder para seguir curando as pessoas. Sem embargo, a cura do Senhor, a cura de Jesus, do Senhor Jesus, não é deste ponto de vista físico, daquele que nos preocupa, daquele que, efetivamente, muitas vezes nos torna ansiosos e demasiado ansiosos, porque a nossa fé não é suficiente para aplicarmos em nossas vidas a palavra do Senhor que diz: quem será contra nós? Nada. E nós temos que viver em consonância com isso. Fraquejamos, é verdade. Falhamos, é verdade. Esquecemos durante o dia de Jesus, daquilo que Ele faria, daquilo que Ele nos diz, ou nos quer dizer, é verdade. Mas não podemos. Temos que encher o nosso coração e a nossa mente das coisas de Deus, para estarmos firmes, fortes e seguros, e crer que um dia estaremos na presença do Senhor e podemos estar no seu reino eterno com o Pai. Dói. Temos câncer, ou cancro, outro problema qualquer de saúde. Ai, que me custa tanto. Eu não posso. Eu vou morrer.
eu sei lá o que mais. De tal forma que aquilo que não está habilitado pela presença do Senhor em seu coração e em sua vida, nos leva a desesperar de tal forma que alguns até tentam suicídio. Querem se matar, querem receber uma injeção para morrer logo. Estava eu dizendo que, sem embargo, a cura de Jesus não é, desde o ponto de vista milagroso, como no primeiro século. No primeiro século, para justificar aquilo que temos hoje entre nós, para justificar a sua divindade, o seu poder, ele exercia esse poder milagroso, conforme nós vimos, fisicamente, curando todas estas pessoas e estas situações. Sim, hoje, do ponto de vista espiritual, existem, irmãos, muitas enfermidades espirituais que nós conhecemos, que nós sabemos, que atacam as pessoas e atacam-nos a nós próprios. E Jesus tem a resposta para todas elas. Ele tem a resposta para todas as nossas enfermidades. Sejam elas quais forem, Ele tem a resposta. Por exemplo, nós sabemos perfeitamente que o pecado é uma enfermidade maior, é a enfermidade maior que existe no mundo. O pecado é a nossa maior enfermidade que existe no mundo. Assim que, neste momento, por hora, face ao tempo, observemos 2 pontos. Vamos ver se eu tenho tempo, que eu falo muito. 2 pontos ou características muito importantes deste tema. A enfermidade e a cura. As enfermidades e suas curas. Eu vou começar por uma e se calhar vamos ficar por esta. Já não tenho tempo para mais. O desânimo. Também a mim, muitas das vezes, sou cometido de desânimo, uma situação ou outra, ou um dia ou outro, me leva a ficar um bocado desanimado. Desânimo, as coisas não correm como eu desejava que corresse. E não correm, muitas vezes, já de acordo com a palavra do Senhor, que eu vou meditando, vou aplicando, e a minha vida está mal. Está mal. O desânimo é uma enfermidade de que muitos padecem, irmãos. O desânimo vem pelas ansiedades e preocupações da nossa vida. Em muitas ocasiões, as coisas não marcham como nós desejamos. Esta enfermidade pode levar-nos até ao ponto de vista, ao ponto, digamos, de morrer espiritualmente. Cuidado. Cuidado. O que é que o nosso Senhor, o que é que o grande médico Jesus Cristo nos recomenda para esta enfermidade? O que é que Ele nos recomenda? Estou-me repetindo porque creio que todos os irmãos sabem isto. Estou-vos a avivar essas ideias. Consideremos, pois, a medicina que nos recomenda o Senhor Jesus. João 16:38 diz-nos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em consonância com outra passagem que nós conhecemos, nada nos pode impedir, ou nada será mais, digamos, nos derrotará se nós estivermos em Cristo Jesus. Portanto, nos aconselha que devemos confiar nele, sempre qual for acometido, confiar nele. E muitas das vezes nós dizemos que sim, que confiamos nele, mas as nossas atitudes, as nossas respostas no dia a dia, uns com os outros, não está presente isso. Está presente mais a enfermidade em si, está presente. E não invocamos, não falamos tanto dessa confiança em Deus, em Jesus. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aplicado o tema de uma mensagem que o nosso André já nos tem tratado ao longo dos anos. Crês tu isto? Queremos não isto? Queremos que de maneira nenhuma Jesus nos deixará e jamais nos abandonará?
Porque o mundo pode nos abandonar, as circunstâncias do mundo podem nos criar um problema terrível. Nós podemos estar cheios de dores, de sofrimento e tudo. Não importa, irmãos. Ocupemos o lugar dessa dor, desse sofrimento, etc. Com fé, com convicção, com certeza, com confiança que o Senhor Jesus está connosco. A não ser que a gente faça uma autoanálise e chegue à conclusão que, efetivamente, nós não rendemos tudo ao Senhor. Algo nos falha. E se reconhecemos que algo nos falha, devemos ir até Ele em oração. Pedimos o que é certo e o que é correto. E não aquilo para nosso agrado. Se for da tua vontade, Senhor, que eu me cure, que assim seja. Se for da tua vontade que eu padeça, não é vontade, o Senhor não tinha vontade que nós padecêssemos. Quando criou o homem não foi para padecer. Ele criou o homem e criou tudo puro, corcendo. A opção do ser humano é que foi esta. Resolveu optar, desobedecer. Salmo 121 nos exorta e nos pede, e ao falar estas palavras, deve também para nós alertar-nos e fazer o mesmo. E levo os meus olhos para os montes. E o que é? E leve os nossos olhos, levemos o nosso coração, os nossos olhos para Deus, para o alto. Nós devemos levar as nossas preocupações a Deus. O Salmo 55, 22 diz-nos, para nós confiarmos, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E nós dizemos assim, Pai, Senhor, mas eu não estou sofrendo tanto. Eu não estou conseguindo. Não tenho trabalho. Não tenho emprego, não tenho trabalho. Não tenho saúde. Tudo parece contrário. Tudo me dá tristeza. Tudo me dá dor. Irmãos, não vacilemos. Mantenhamos firmes. Sempre confiantes na palavra do Senhor. Praticando, semeando a palavra de Deus. Porque vamos colher na altura certa. Só Deus sabe. Nós vamos colher o fruto daquilo que semeamos. 1 Pedro 5,7 lançando sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7 São meras palavras que se podem tornar uma bênção para cada um de nós quando as pusermos em prática. Quando nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Salmo 34, 19 diz-nos que muitas são as aflições dos justos. É verdade, cada um pode responder. Se tem ou não tem aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Quando? Não sei. A não ser no dia final, quando o Senhor chamar. Até lá, teremos aflições. Devemos fazer aquilo que ainda hoje de manhã aqui foi exortado pelo nosso irmão, no estudo que nós analisamos, estudamos, porque se eu preciso de respirar, eu tenho tido também dificuldade em respirar, também a minha saúde nesse aspecto, muitas vezes me atraiçoa. E às vezes fico bem aflito, e já estive bastante aflito. Nem imagino como, mas só Deus sabe, e eu também tomei consciência disso, de tal forma que a minha esposa, a nossa irmã Rosa, nem sabia onde é que morava, nem sabia o número da porta, não sabia o número da porta, nem sabia nada. Portanto, a minha ocupação comigo tanto aflito que não sabia nada. Nem sequer conseguia marcar os 112 no telemóvel para chamar a ambulância. Mas graças a Deus, a ambulância veio e eu consegui, e acabei por, na minha dificuldade em respirar, acabei por dizer onde é que morava, etc. Isto para dizer o quê? Orar com frequência. Nós temos que pôr a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, a respirar. E conforme alguns já disseram, a oração, digamos, é um poder que nós temos de fazer mover a Deus em função daquilo que nós necessitamos. Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer ouvir de nós, quer ouvir o nosso respirar, quer ouvir o nosso meditar, quer ouvir a nossa entrega para nos poder satisfazer.
Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Naquela altura a situação era um bocado diferente porque não tinham assim, mas muitas coisas já nós sabemos. Graças ao Senhor. Em Mateus 26:41, exorta-nos que para cada um de nós vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. E quantas vezes nesta luta entre a carne e o Espírito, a carne prevalece. Tiago 5. Ainda lá nos chegamos, mas também estamos a chegar, estamos a tocar o ponto. 5, 13 e 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Aqui, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu hoje tenho. É muito e é pouco, que seja o suficiente. Tu sabes, conheces, que eu preciso para sobreviver hoje. Se for da tua divina vontade, eu hoje irei permanecer vivo. É muito, é pouco. E aqui às vezes falo daquilo que às vezes desejamos almoçar. Está na hora do almoço. Às vezes torcemos o nariz quando vemos que é só arroz e feijão. É só arroz e feijão. Pode ser às vezes um ovinho ou uma salsicha. Seja o que for, é isso que nós temos para almoçar, irmãos. E disso devemos dar graças a Deus. Porque se nós pararmos a pensar que neste momento, a cada segundo, estão a morrer milhares de crianças já à fome. Estão a morrer milhares de crianças à fome. E que um prato de arroz com feijão matava à fome uma série delas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Temos que manter uma atitude de alegria no meio dos tempos difíceis. O Senhor nos exorta que regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Isto é uma oportunidade. Se o mundo não nos vê, apesar das dores, da aflição, se nos conhece, se calhar a gente não se torna conhecido. Se calhar a gente fica em casa muito quietinho, no nosso sofazinho, deixa passar mais uma semaninha, olha, eu tenho que sair para ir ao supermercado comprar aquilo, venho para casa, quietinho, liga a televisão, está feito. Escorrer o dia, se há alguma necessidade urgente agora, eu ataco, mas acabou. Não faço mais nada. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Tiago 1:2. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caídes em várias tentações. Mas cair é uma coisa, praticá-las é outra. Cair, todos nós estamos sujeitos. Estamos aqui, porque estou aí à prova. E à prova, provando a cada um de nós, é como fogo, para que o ouro seja refinado. Que o Senhor Jesus nos habilite a resistir a essas tentações. Colossenses 1:24. Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. O mundo, digamos, cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Meditar nas Escrituras, em Jeremias 15:16. E para terminar, ou quase, achando-se de tuas palavras, não sei se nós fazemos isto. Claro que aqui não é no sentido físico, literal, mas nós entendemos. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria
no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos Exércitos. Estamos nós, cada um de nós, tomando este medicamento do grande médico, este medicamento que ele recomenda. Se nós desejamos ou não, penso que sim, desejamos tratar esta enfermidade da ansiedade e curá-la uma vez por todas, necessitamos de seguir a prescrição do nosso médico, do Senhor Jesus, do nosso Deus e Pai. Obrigado pela vossa